Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu tô aqui na oficina da Ciclos Paraglider do André Piazza, em Serra Negra. E o Tulinho tá aqui e a gente vai bater um papo aqui, vai trazer algumas coisas, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, tem camisetinha com estampa de voo livre, tá certo? Vamos lá, tô adentrando aqui a oficina do Piazza. Tá uma bagunça, que tá uma bagunça porque o povo tá trabalhando. E é assim mesmo que funciona, aí, ó. Grande Tulinho, beleza? Beleza, turma? Olha aí, ó. Vamos bater papo aqui, a princípio. O que vocês estão mexendo aí, só pra eu saber? Então, a gente iniciou a trimagem de um Zeno 2 no lançamento do nível Loli. Legal. Me conta uma coisa, ô Túlio. Quer dizer, vou puxar a cadeira aqui pra sentar. Eles estão sentados, eu também já sento aqui. Túlio, me fala sobre essa questão de trimagem. O quanto é importante um parapente estar trimado? Totalmente importante, não só por performance, para sua segurança. É isso que eu ia perguntar, porque tem essa questão assim, performance afeta muito? Muito, e segurança mais ainda. Não se diz muito, mas se o seu parapente estiver destrimado, ele não está homologado. Sim, está fora dos ele parâmetros. Está fora dos parâmetros que ele foi testado. Você não pode esperar o mesmo comportamento do que foi testado na fabricação. Exatamente. Não, legal. Então, o seu parapente, se ele não tiver devidamente revisado, ele está fora dos padrões de homologação. Certo. E fala pra mim, essa questão de carga em linha, é mito? Isso é, digamos, não mito, mas do passado. Tá? Hoje em dia se usa novos materiais, a tecnologia evoluiu muito, então não existe hoje mais da carga em linha. Questão de carga em linha. Entendi. E a pessoa que tá voando hoje, como é que ele descobre ou desconfia que o parapente dele está destrimado? Qual que é o sinal? Então, até que a gente estava conversando mais cedo, talvez para o iniciante seja difícil. Tá. Mas para um piloto um pouco mais experiente, ele vai ver, vai sentir a perda de planeio, vai sentir que o pitch da vela já vai ficando diferente. Então, são coisas minuciosas que o piloto tem que ter um feeling. Tá? Mas à medida que ele manda um parapente para uma empresa boa de trimagem, ele sente nitidamente na hora que a vela volta, que a diferença. Então, com o passar do tempo, ele vai aprendendo como se fosse dirigir um carro desalinhado, a vibração e tal. Ele vai aprendendo, não é difícil. Existe uma diferença, por exemplo, de vela iniciante para vela mais avançada? Sai mais fácil da trimagem uma vela mais avançada, uma vela mais iniciante aguenta mais o pau? Sim, existe muita diferença. Tá. Normalmente as velas de iniciante tendem a destrimar menos. Isso varia muito de marca e material usado, tá? Mas a vela de iniciante tem mais linhas, a carga é distribuída mais homogeneamente e de acordo com as linhas. A vela de competição tem menos linhas e se usa muito mais acelerador. Então, a gente tem muito mais tensão nas linhas A e muito menos nas linhas B. Tende a frear muito mais rápido. Com 20 horas ela já está destrimada. E fala um negócio pra mim, qual que é o grande vilão da trimagem? Para ela destrimar? Isso. Vários, tá? Temperatura, umidade, algo que não se fala muito, é rampa empoeirada. À medida que a vela vai bater no chão, as linhas vão bater no chão, vai entrando poeira na trama e vai inchando a linha e assim encolhendo ela. Entendi. Pô, que interessante. Eu já ouvi dizer dessa questão da poeira dentro da linha de causar microfissura, né? Com o tempo ela ir ficando menos, porque também são cristalzinhos que vão... Que doideira. E uma boa trimagem traz um equilíbrio para a vela, né? Sim. Algo que é muito importante, que também, se não tiver regulado, seu equipamento está fora da homologação, é o seu ventral. Tá. O ventral não é, diferente do que muitos pilotos acham, não é de acordo com o seu gosto, é de acordo com o manual. Tem que ler o manual da sua vela e encaixar o seu ventral. Não adianta sua vela estar extremamente trimada e o seu ventral está fora, a vela não vai funcionar do mesmo jeito. Entendi. Eu já ouvi dizer com relação a velas que ficam mais dóceis voando no limite superior. Isso existe? Não, é mito? De peso? De peso. Existe. De acordo com que você vai mudando o peso da sua vela, você consegue ver uma diferença muito grande de tanto de performance, velocidade e comportamento.
A vela fica um pouco mais dócil, mais rígida, Sim, estando exato. na faixa mais pesada, né? Exato, exato. Interessante. E para o pessoal que está assistindo o canal, que tem essa dúvida de trimagem, o que é importante passar de mensagem para eles na questão da revisão? Revisão uma vez por ano, a gente já sabe, padrão. Mas desconfiou que tá parachutando fora do normal, está se comportando mal? Liga pra gente, eu, o André, aí tem várias oficinas boas no Brasil que vão fazer como se fosse um atendimento personalizado, sabe? O cara, se qualquer dúvida pode, a gente está sempre aberto a esclarecimento. Pô, que bacana. Ó, prazer em te conhecer. Não Irado, prazer é conhecia, todo primeira vez que converso contigo. Vamos acompanhar aqui o trabalho de vocês e vou trazer mais informação. Obrigado, mano. Valeu. Perfeito. Valeu, pessoal. Valeu, bom domingo aí a todos. Eles vão assistir, não é no domingo, Piazza. É. Vai assistir em qualquer dia da semana. Então tudo bem, não é domingo. Chega ao vivo. Tinha que estar ao vivo. Não, nós não estamos ao vivo não, mas ó... Abraço aí, galera. Ciclos Paraglider e a sua oficina. Adventure Planet. Adventure Planet, eu trabalho para Flow Paragliders também. Show de bola, tamo aí. Vamos ver aí como é que o pessoal trabalha, beleza? Fechou. Me fala sobre a oportunidade do Túlio estar aqui. O que isso... Bom, Ricardo, isso aqui pra mim é uma abertura de portas, né? O Túlio, a gente se tornou muito amigo aí. E através do Túlio eu conheci a Flow Paragliders também, que está me ajudando muito, né? Hoje eu posso dizer que a gente, em parceria com a Adventure Planet, a gente está aí trabalhando como revendedor oficial no Brasil da Flow Paragliders, que é uma empresa que vem crescendo muito, né? Ao redor do mundo mesmo e forte no Brasil também. E o Túlio tem aberto assim o leque de conhecimento nas asas de competição, né? Porque são asas que a gente tem uma dinâmica daquela coisa de asa de aluno, né? Principalmente quando você tem um começo de oficina, você vai mais nas asas de aluno, a asa tem uma classificação C. E quando você vê uma asa desse nível, né, de competição, você acaba tendo assim uma abertura de leque, muda totalmente o seu conceito de revisão e de trimagem, né? Você entende como funciona a máquina. É muito legal de entender, é muito legal de compreender como é feita uma trimagem, né? O porquê ela é necessário nessas asas estar muito refinada, estar revisada para a segurança do piloto, né? Então, sim, só tenho que agradecer o Túlio mesmo de ter, né, confiado no meu trabalho também. Isso foi muito bom. Você também, que está sempre aqui comigo, né, me ajudando também, e o pessoal aqui de Serra Negra e outros pilotos que vêm mandando equipamento para mim. Recebo hoje muitos equipamentos de fora, né, várias partes do sul, de Minas, e ajudou bastante. O Tulinho é parceiraço, né, cara? O Tulinho já tá há muitos anos aí, o menino manja muito, cara. O cara manja muito. Continuando a conversa aqui, né? Porque o Piazza começou a falar e eu peguei e gravei de novo, né? Falei, não fala essas coisas sem estar gravando, precisa falar gravando. Você ficou fora daqui do Brasil muito tempo, não foi? Não, Como é que funcionou essa dinâmica de aprender a mexer com esse negócio? Então, minha história é um pouquinho longa, assim, eu não sei Fica à como vontade. a gente está aí de tempo tempo. no canal. Mas eu vou tentar resumir aqui. Antes de eu começar a voar, eu sempre fui apaixonado com voo livre. Já tinha voo livre na minha família, meu pai piloto. Eu cresci numa rampa. A rampa na nossa cidade, assim, bem pertinho da cidade, então veio de família, tá no sangue. E antes de eu começar a voar, eu já entendia bastante, sim, estava acompanhando o pai diariamente. Antes de eu começar a voar, eu vi um vídeo, meu pai ainda não deixava voar, eu vi um vídeo de um parapente de radiocontrole, sabe? E eu falei, pai, você não me deixa voar ainda, mas me dá um desse então. E ele falou, aí a gente começou a procurar e não existia para comprar no Brasil. Uhum. E na época, isso 2009, 2008, era difícil importar as coisas. E a gente tem um histórico na família do meu avô, do meu pai, todo mundo bem criativo. E meu pai lançou o desafio para mim e falou assim, você é capaz de fazer um desses. Eu tinha 13 anos. Olha. Aí naquele momento, mudou minha cabeça. Eu foquei e quis trabalhar só com aquilo. Começou a tentar entender como é que funcionava. Comecei a estudar. Porque, na realidade, o parapentinho de radiocontrole, ele tem que seguir as mesmas lógicas de um parapente normal. Claro, não com o refino que tem um parapente normal, nem nada disso, mas tem que ter ângulo de ataque, tem que ter as células construídas certinho, o perfil aerodinâmico formado. Quer dizer, daí... Então fui na casa da minha avó, passei a mão na máquina de costura dela. E teve que aprender a costurar ainda. Teve que aprender a costurar, botei no meu quarto e fiz uns 20 assim até o primeiro dar certo. Sabe? Errei bastante, era teimoso, insistia no erro. E nisso,
Roberto Galera, morava em Santos, comprou a Aerowave. Tá? E ele viu meu trabalho na internet, eu postava, fazia vídeo. Ele viu meu trabalho e me chamou para trabalhar com ele. E eu aprendi a fazer do meu jeito. Lá eu comecei a aprender técnicas e formas corretas. Eu tinha 17 anos quando eu fui para... Eu já fazia parapentes que voavam legal. Do controle. E tinha 17 anos, ele me chamou, fui morar em Santos, trabalhar na Aerowave. Nisso eu conheci o Felipe, que é o dono da Flow, que também foi chamado para trabalhar lá. Lá a gente se conheceu. Infelizmente, depois de um tempo, eu voltei para Minas. O Roberto estava com câncer, infelizmente ele faleceu. E mudei um pouco o foco na minha vida, fui ajudar meu pai nas empresas. E depois eu resolvi focar meu trabalho no voo livre de novo. E depois o Felipe montou a Flow, já conhecia meu trabalho, me chamou para trabalhar com ele. Daí a coisa fluiu, sabe? Entendi. Quando em 2012, mais ou menos, começaram a falar de trimagem, para mim aquilo já era muito claro na minha cabeça, porque eu já tinha testado tudo no parapente de controle. No aeromodelo. Exato. Então aquilo estava muito claro para mim. Você sabe que essa coisa de aeromodelo, o Piazza, a gente vem do aeromodelo, né? Dessa coisa também. E esses conceitos que a gente tem na construção de aeromodelos, passa muito. Na hora que você vem para o parapente, não que resolva todos os problemas, mas o conceito de aerodinâmica ajuda demais. Ontem a gente estava conversando à noite e o Túlio falou: Piazza, achei um e-mail seu de 2012, cara, na minha caixa de entrada. E era o quê? Eu também estava construindo um rádio controle, um parapente de rádio controle e não conseguia acertar a trimagem, porque não tinha esse conceito na cabeça. Eu lembro dessa situação. Você lembra, né? E aí eu mandei um e-mail pro Túlio, na época. Então, quer ver, olha que como o mundo, né? Eu falo que o mundo não é pequeno, é mal frequentado. É verdade. Aí ele achou o e-mail lá, a gente falando de parapente, lá na época de um parapente de controle remoto 2012. Então, quer dizer, já sincronizava as ideias, né, Ricardo? Isso foi muito bacana. E a gente descobriu isso ontem, até trocando ideia à noite e tal, conversando. Né? E aí eu falei pra ele que na época também, para acertar a trimagem do parapente, eu demorei assim, quase mais, acho que um ano e meio, para poder descobrir que existia trimagem, né? Até você vê que é sempre o pessoal que é mais curioso, que quer entender o negócio, é que acaba... né? Exatamente. Primeiro se trombando, porque, como você falou, o mundo não é pequeno, é mal frequentado. Mal frequentado. E aí acaba se trombando, mas é as pessoas que querem entender como é que a coisa funciona. E aí, depois que você entendeu como é que a coisa funciona, fluiu. Fluiu, ficou fácil. Aí eu tinha todo o apoio da Flow Paraglides também, que é a empresa que a gente é representante, é uma empresa australiana, que o dono é brasileiro, sabe? Sim. A gente trabalha diretamente ali com eles na área de desenvolvimento dos projetos também e tal. Eu aprendo diariamente trabalhando com a Flow e vou trazendo esse aprendizado todo para o ramo de manutenção. Ah, legal. Pô, que bacana. O maior desafio que você considera até hoje, o que deu trabalho, assim? Já teve bastante coisa, né? Já teve bastante coisa. Você que dá uns ajustes na vela do pessoal que bate recorde por aí, não é? Sim. Esse pessoal dá muito trabalho para vocês? Não, esse pessoal já tem bastante conceito, eles já sabem o que eles precisam, sabe? Então é simples e objetivo o trabalho com eles. Sabe? Dá mais trabalho quem não entende. Dá mais trabalho quem não entende, quem eu tenho que explicar e às vezes o brasileiro tem muitos muito teimosos e demora um pouco a me escutar. Sabe? Mas eu gosto dos desafios na área de desenvolvimento, sabe? Às vezes eu encaixo ali com o Felipe nos trabalhos assim que me encantam. Já que você tocou nesse assunto, o futuro do parapente, o que você acha que dá para melhorar, inventar ou alguma coisa? Porque assim, o medo da galera é colapsar, mas colapsar faz parte, né? Faz parte, tem que estar preparado para o colapso, para pane. Porque a gente tem afinal de contas, voa num bichinho invertebrado, né? Algumas pessoas defendem que o colapso é necessário, vamos dizer assim, porque se fosse rígido ia ser muito pior, né? O que poderia acontecer durante o voo. Não sei se é uma verdade ou não, mas de qualquer forma talvez seja. Mas o que vem no futuro? O que a gente pode esperar? Hoje em dia já se é possível fazer velas mais estáveis do que elas são hoje. Mas por homologação, é até interessante que a homologadora cria regras para a vela não ser tão estável a ponto de não colapsar, porque
a partir do momento que o piloto vai evoluindo, ele tem que aprender a lidar com os colapsos, para ele não chegar na vela de altíssima performance e não ter passado por colapso nas velas de baixo. Entendi. Entendeu? Então a vela C, que agora liberou para ser dois tirantes, demorou muito tempo por causa que a homologadora segurava, porque a vela 2 tirantes ela tem um eixo fixo, então é muito mais fácil você entender a pilotagem nela. Tá? Então é muito mais difícil dar um colapso. Ela voa mais rígida. Ela voa muito mais rígida. Então as homologadoras seguraram isso para o cara aprender a tomar colapso, para na hora que ele chegar lá ele estar preparado. Então eu acho que tem muito a evoluir. Tá. Eu acho que questão de perfil aerodinâmico, materiais, tem muito a evoluir. Eu vejo, não é que é um problema, né? Eu sei que realmente é uma das formas de se construir é costurando. Em algum momento você acha que vai acabar a costura, vai ser soldado isso, vai ser, sei lá, fundido ou qualquer coisa assim? Existe essa possibilidade? Acho que existe. Eu não sei se é um futuro próximo, mas eu já vi um protótipo, já vi um estudo sobre isso, mas eu não tenho muito conhecimento ainda. Mas eu acho que é possível. Eu acho que a costura até talvez seja ainda a forma mais funcional de se ter na questão de manutenção, né? Sem dúvida. É o mais fácil de você dar manutenção. Então, talvez assim, a solda, pode ser que nem o Túlio falou, no futuro acontecer. Claro que as oficinas vão ter que se adaptar a esse tipo de manutenção também, né? Então é bem interessante. A gente estava falando hoje sobre isso. Eu fico sempre imaginando a questão do perfil aerodinâmico, como limpar mais o perfil, né? E a tendência você aumenta o número de células, você vai fazendo um monte de coisa, mudando, e de repente a costura talvez seja um limitante, não sei. Né? Então, a gente até estava conversando hoje, eu li um estudo sobre planador, que à medida que na asa do planador vão pregando insetos no voo, sim, ela perde uma porcentagem grande do planeio. Então, sempre o planador, o pessoal vai limpando a asa. Quanto mais limpa tiver, quanto menos micro-insetos, melhor a performance. Olha, que interessante. Imagina no caso do parapente. Para onde você acha que vai o parapente? Daqui para frente? Eu acho que... Duas linhas em A e B, não, né? Duas linhas eu acho que é o futuro. Tá. Mas eu acho que principalmente agora tende a evoluir em questão de segurança. Tá. No sentido porque a performance do parapente, eu não tenho certeza, mas eu acredito que é um dos esportes que mais evolui. Tá? Em questão de performance e segurança. Mas chegou num ponto que está cada vez mais difícil aumentar a performance. Então está cada vez as fábricas tentando fazer a asa mais fácil de voar. Entendi. Porque também reflete na performance, no final das contas. Porque se você tiver um voo mais tranquilo, menos colapso, você encara a turbulência de melhor forma, você acaba melhorando a sua performance. Você vai gastar muito menos tempo pilotando, tratando com problemas, né? Exato. Legal, interessante. Vamos acompanhar os trabalhos aí que eu já estou atrapalhando demais aqui o Barato. Vocês estão aí atarefando. Acontece muito, pilotos de alto nível já me pedem, em vez de fazer uma trimagem de alta performance, fazer uma trimagem fácil de voar. Tem isso também, né? Sim. Dá para fazer uma trimagem um pouco mais agressiva, menos agressiva. Sim. Dá para fazer uma trimagem de acordo com o peso que você vai voar. Interessante. Então, você mantendo uma trimagem, vamos dizer assim, mais conservadora, você teria menos dificuldade na pilotagem. E talvez refletisse isso futuramente no resultado, né? Do que você exatamente ter que ficar brigando com a vela o tempo inteiro para conseguir. Exatamente. Depende do local. Eu voei ano passado voei o brasileiro em Baixo Guandu com um X-Race da Flow e foi muito bem sucedido a trimagem que eu fiz. E quando foi ter a primeira etapa do brasileiro em Governador Valadares, eu tentei usar a mesma estratégia que eu usei em Baixo Guandu e não estava funcionando por causa da condição. A condição estava muito diferente, então eu tive que ir adaptando a trimagem para aquela condição. Interessante. Futuramente, será que a gente poderia pensar em ter uns ajustes finos, fazer essa trimagem de repente regulando? Cada piloto? Não, cada piloto não, sei lá, teria que ser alguém técnico, né? Porque cada piloto ia ser uma loucura. Mas imagina que bacana se você tivesse um esqueminha de rosquear com curta,
Sei lá, O olha, Túlio trima a vela em voo. Vou contar um segredinho que ele mexe na vela dele em voo. você dá um nozinho em voo? Pra achar o melhor. Não, eu tava contando que o último voo na semana passada, eu tava enroscando, puxei o batoque, mordi ele pra enroscar pra direita e tava mexendo do lado esquerdo, eu perdi minha luva e eu desisti. Você sabe que eu ouvi uma história uma vez do Bruce Goldschmidt no Pico do Gavião fazendo um barato desse. Decolou, subia, acho que tava com um protótipo, subia, voava um pouquinho, daqui a pouco ele pousava na rampa lá. Mas é assim que a dois, gente três trabalha. vasinhos. É assim que a gente trabalha pra desenvolver uma trimagem. Pra desenvolver quando tá no desenvolvimento de uma asa nova, pra chegar na trimagem ideal, é isso, decola, pousa. E vai ajustando, é nó aqui, puxa ali, É até estica lá. interessante falar, até uma curiosidade pra mim, o Túlio pode falar, uma asa nova demora em quanto, mais ou menos, Túlio, pra ficar pronta, né, o protótipo, assim, falar, tá ajustado, vou mandar certificar. Tem... Quantas asas, mais ou menos, são feitas nesse... Tem uma ideia? Quantas asas são feitas? Tipo assim, não é um protótipo, né? Trabalha com vários, né? Eu não tenho um número exato, mas um dado interessante é que uma fábrica, depois que ela finaliza o projeto, para ela pagar os custos de desenvolvimento, ela tem que vender em torno de 60 asas. Caramba, bastante, né? Então o desenvolvimento se faz aí 20 protótipos. Porque tem que fazer de vários tamanhos, tem que fazer, né? E fora o que você perde, de repente, de coisa que você tentou inovação e não deu certo. Exatamente. Tem que desfazer, tem coisa que dá realmente para aproveitar, tem coisa que não dá. Eu fico imaginando. Fora o tempo das pessoas, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, é piloto, né, de teste, né? Porque ele, por exemplo, está no projeto, mas é piloto. Mas acho que tem gente também que não sei se trabalha no projeto, que às vezes não pilota, mas está ali, né? Na parte de engenharia, entendeu? Tem tudo isso. Então o custo para se fazer uma asa é alto, né? Para chegar com ela no entregue, né? O produto final é alto, principalmente em asas de competição, né? Tenho a impressão que com o avanço tecnológico, agora você tem programas que simulam, que talvez até facilitem um pouco mais essa questão, né? Simulam os fluidos aerodinâmicos, né? Mas quando passa para a prática ainda tem uma diferença. A teoria é diferente. É interessante que hoje ele me falou uma coisa, não sei se você sabe, Ricardo, quantos litros de ar tem dentro de um parapente? Nem imagino. Quantos quilos? Quantos quilos, né? Estima-se em torno de 7 a 8 quilos de ar. Caramba. Isso vai depender da altitude que você tá, porque também tem a diferença de pressão atmosférica. Exatamente. Mas ok, uns 8 litros Você tem uma média, né? 8 quilos. 8 quilos, eu já vi estudos que quando ela tem menos de certa litragem, quilos de ar, ela fica mais suscetível a colapso. Interessante. Então quando o perfil é muito fino, que cabe menos ar dentro dela, ela fica menos pressurizada, então ela faz fica sentido que mais... mecanicamente falando, Sim. né, você tem ela estando mais fina, é mais fácil de dobrar, né? Vamos dizer assim. Você imaginando que fosse alguma coisa rígida ali dentro. Exatamente. Você viu que a asa de aluno, né, que ela A asa de aluno a tem corda é maior, mas você tem mais ar lá dentro, né? Consequentemente dificulta mais o colapso. É interessante, né? São coisas que com o estudo que o Túlio faz na Flow de projeto, você acaba aprendendo coisas novas, né, que a gente talvez nem imagine, né? O aluno talvez nem voando com a asa. Ontem ele me explicou outras coisas, né? Que o parapente é como se fosse um humano mesmo, né, Tulinho? Que cada pecinha que tá lá dentro, que você tá voando, olhando para a asa e vê lá, a pessoa fala, pô, tem um paninho lá. O que é aquele paninho? Ele tem uma função lá dentro, né? Uma fita, uma diagonal que tá ali. Tudo ali dentro forma a tem a estrutura sua da galeria, função. né? Exatamente, tem a sua função. a gente não olha muito para dentro do parapente, né? A gente vê pro lado de fora e tal. Mas a gente olha muito. A gente olha muito, a gente que voa, A gente trabalha muito lá olha dentro do parapente, cara. É interessante você olhar as fitas de tensão. A gente estava até comentando ontem à noite sobre um problema que ele ficou noites sem dormir para descobrir que era um problema interno no parapente, né? Que o parapente sofria alguns colapsos, né, Tulinho? Aí acertou esse problema, uma diagonal que tinha lá que estava errada. De um outro parapente também que foi descoberto de um protótipo, se eu não me engano, né, Tulinho? Das ancoragens, né, que estava fora também. As ancoragens de linha, Ricardo. Então tinha um parapente que ele ficava torto e na trimagem não descobriu o que era. Entendi, era interno o problema. E aí o Tulinho deitou embaixo da vela, no varal, e falou, pô, o que será que tem essa vela? Aí ele enxergou que estava fora as ancoragens. Na costura, provavelmente na produção do protótipo, saiu fora as ancoragens um pouquinho, coisa de milímetros. 5 milímetros em cada uma. Só que a vela ficou torta, entendeu? Então a vela sempre tendia para um lado. E não a gente checava e rechecava as linhas e não descobria.
Até que eu fui e descobri que era a costura das ancoragens. Nossa, que detalhe. Que a gente até estava ontem falando sobre isso, né, Tulinho? Que era agora a gente está pensando em até criar esse protocolo de manutenção para olhar a simetria das ancoragens também. Porque é uma coisa bem interessante de fazer. Produto novo aí na revisão. Olha, bacana. Uma pergunta só pra gente terminar aqui e liberar. Um CIV pode destrimar uma vela? Sim. Tá. Então depois e que você faz... É essencial pro piloto. Então é assim, não economize CIV, mas também depois faça uma trimagem. Exatamente. Né? Não economize CIV, não economize trimagem. Tá, que são duas coisas importantes. Fundamental, aliás, o CIV, hein? Faça. O CIV eu preciso fazer, até o Tulinho me deu uma catraclada hoje. Beleza, vamos ver aí o barato aqui estralar. Ó, os meninos estão aqui também, ó. Todo mundo se escondendo, ó. Ó o professor. O professor. Lá, ó. É isso aí, vamos que vamos. Bora. Ó, eu fiz uma pergunta aqui pro Tulinho com relação a por que você tem o... Como é que é o nome dele mesmo? O rigid foil aí. Ele vai até o final em velas de competição, em velas mais altas. Varetas. Isso. Por que vai até o final? Então, a gente só tem 2 tirantes, então é para manter o aerofólio rígido, né? E à medida que a gente trabalha muito em full speed e pilota muito pelo tirante B, se a gente não tivesse as varetas aqui, enquanto a gente vai pilotando, a gente já fez esses testes, a vela vai deformando muito o extradorso e perdendo rendimento. Então, à medida que a gente foi botando mais vareta, a gente conseguia cortar turbulências pilotando bastante pelo B sem perder performance, sem perder rendimento. Entendi. E isso em velas que tinham mais ancoragem, você conseguia, quer dizer, não afetava tanto. Ele distribuía, né? Não afetava tanto. Agora sim faz mais o papel... Agora, cada vez mais vareta. Entendi. E as varetas também vão evoluindo. Sim. Os materiais, já tem varetas de nitinol, que é uma espécie que é o metal, de titânio, né? Que ele não pega memória, né? Você dobra ele e ele volta. Memória, ele é mais rígido e mais leve. Mais leve do que o mais nylon? Mais leve do que o nylon, Caramba, que legal. Ó, tô com a galerinha aqui, ó, tô com o Piaça. A galerinha, o Tulinho lá. Todo mundo de blusa? Todo mundo de blusa. Tá frio. Ó, aqui, ó. Nós estamos indo lá pra montanha. Vamos dar uma olhadinha lá na altura da serra como é que estão as coisas. Tá um vento sul frio. Mas como... resenha. Mas vai rolar uma resenha lá na rampa. A gente já tava conversando lá na oficina. Agora vamos lá conhecer, só pra trocar uma ideia. Tomar um negócio lá no Zé. É isso aí, bora. Aí ó, chegamos aqui no alto da serra. Tô com o Tulinho, o Piaça aqui. Veio conhecer como é que é a parada. Hoje tá um sul lascado, friozaço. Entrou uma frente fria, ó. Não tá rolando voo aqui. Mas a galera vem aqui pra ver o pôr do sol e tal, mas tá frio hoje. Quer ver, ó, vou virar a câmera. Brasileiro, time brasileiro. Peraí, não pode ficar aqui não. Professor, me conta de novo essa história, como é que foi? Todo dia que a gente chegava, os gringos botavam as mochilas dele no centro da nossa barraca. Isso aonde? Isso no Mundial, embaixo do Pandu. Falei, tá errado isso, a barraca é nossa, pra que eles pegam o melhor lugar? Então nós estamos deixando. Mas no terceiro dia eu falei, tudo tá errado, vou espantar esses gringos na nossa barraca. Aí fiquei esperando eles chegar. Na hora que eles começaram a colocar, primeiro foi um português. Falei com ele que não podia não, que aqui era do time brasileiro. Aí depois chegou um cabeludo lá. Como é que ele chama? O Yassen. Aquele é o mais folgado. Falou, ó, aqui time brasileiro. Ele, pode aqui não? Pode não. Olha lá, tem um monte de barraca pra você lá. Pode ir lá pra outros cantos. O professor é bravo, meu. Aí depois o outro era o que ganhou o campeonato. Aí o cara, pode ficar não. Porque é o time brasileiro. Aí ficou só os brasileiros. Os gringos é folgado, então? Folgado, os gringos é folgado.
O professor não gosta de gringo. Não, professor? E os argentinos, professor? Os argentinos, professor, conta aí. O argentino, coitado, eu já não gosto de argentino, né, à toa, né? Eles não iam levar vantagem nenhuma. O argentino o que foi? Furar fila, foi isso? Querendo furar a fila. E aí, como é que foi? Todo mundo pra decolar, eu falei, não, meu, respeita a fila ali, ó. Vai lá pro seu canto lá. Você não vai abrir nada aqui não. Se eu abrir aqui, eu vou meter, jogar essa vela sua lá embaixo. E o cara que tá errando a decolagem? Falei com ele, errou uma, errou duas. Eu falei, se errar de novo, vai achar o fora. Era pra ter saído na primeira. Tranca a rampa, professor. Aí os caras tá fiscalizando a rampa, fiscalizando os ruins aí, ó. O cara não decola. Errou a primeira, volta pro fundo da fila. Tá certo. O professor não gosta de trancar a rampa. Rapaz, Não pode ficar empatando rampa. eu vou levar o professor nos campeonatos. Não, viu? não. Você acha que eu tô olhando com ele? Ele resolve os B.O., meu. Pra botar ordem na rampa. Aí, criançada, estamos encerrando o vídeo aqui. Com a galerinha, tá o professor, tá o Túlio, tá o Flávio. É Flávio mesmo? Flávio. É isso. Santo Antônio de Pádua. Olha, de Santo Antônio de Pádua. Hoje eles vieram aqui conhecer a oficina do Piazza, subiram lá conhecer o Alto da Serra e a gente trouxe isso aí, trouxe essas coisinhas, beleza? Qual que é a oficina do Piazza? Aqui, Qual que é a ó. oficina? Ciclos Paraglider. A oficina do Piazza, vai ficar conhecido como oficina do Piazza aí pra frente. O que é Ciclos Paraglider? Da onde? O povo conhece você como André, fala, não, mandei no André, que André? É Piazza. Nossa, André ninguém conhece. Ninguém conhece. Criançada, é isso então, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, segue no Insta e a página Falando de Parapente, também entra na loja pra ver as novidades. Beleza? Vou ficando por aqui, volto depois falando de parapente. Abraço.